Fala pessoal, mais um vídeo hoje aqui, reforma do Estúdio 1. Pois é, meu Estúdio 1, né, o primeiro que eu comecei no Airbnb, né, já faz 3 anos, 3 anos. Vai fazer 3 anos, na verdade, daqui a um mês, né? Foi em julho de 2023 que nós recebemos o primeiro hóspede. A gente está no final de maio, então daqui a um mêsinho, mais ou menos, completa 3 anos. Só que ele já tinha coisas usadas, né, naquela montagem que eu fiz naquela época. Acho que no vídeo passado eu mostrei um pouquinho de como ele estava, né? E até agradeço aí as visualizações estão aumentando no canal, né? Pouquinho ainda em relação ao que é normal, né, num canal de YouTube, mas também eu agradeço aí pelas visualizações, mesmo que poucas, está crescendo, né? Sinal que a gente nunca fica num número só. O crescimento é sempre gradual, né? Então, ó, eu tô mostrando aqui nas minhas costas, né, como está. Mas eu já mostro já nos detalhes com o celular mais focado para onde eu quero apontar, tá? O que eu fiz hoje aqui, aliás, o que eu fiz esses dias, eu comecei a semana passada, né? Acho que tem uma semana que eu comecei a mexer aqui, e é que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu não só fiz isso, não só mexi nesse estúdio de uma semana para cá, eu mexi na minha casa, lá na rua também, na frente também eu estou mexendo. Então, vai ter vídeo que eu vou mostrar para vocês aí de reforma, vai ter bastante vídeo aqui ainda, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui os detalhes, como é que está ficando, para vocês terem uma ideia aí. E logo, logo eu mostro até. Acho que esse vídeo eu só mostro quando eu terminar ele, tá? Quando eu terminar tudo, a finalização total. Falta pintura também. Ó, começar da parte elétrica aqui, eu fiz uma nova caixa de distribuição aqui de disjuntores, né? Uma caixa simples, né? Só para que tenha uma caixa de disjuntor aqui nesse estúdio, né? Porque antigamente não era. Antigamente os disjuntores desse estúdio ficavam junto com outro estúdio. Então, se algum disjuntor desse local aqui desligasse, tinha que incomodar a quem estivesse no outro estúdio para poder religar. Mas isso não aconteceu, né? Até agora nunca teve problema. Houve, assim, uma vez só, mas não tinha ninguém lá no outro estúdio. Então, foi fácil de resolver. Mas já tive problema com parte elétrica aqui, já tive sim. Em outra situação, o ano passado, quando foi, inclusive foi viajar para Porto Seguro, e aí eu tive um probleminha aqui nos fios da rede mesmo, né? Do que vai para o poste, não, do que vai para o poste não, do que vai da caixa de luz lá até a primeira caixa de disjuntor. É coisa antiga, né? Os fios na época eram um outro tipo de fio, né? Então agora eu estou atualizando tudo. Então é o seguinte, ó, os fios vêm, os fios para entrada aqui agora eles vêm da minha casa, né? Com uma proteção maior. Aí passei tudo em eletroduto externo também, né? Aí ele vem aqui, essa meia aqui é do hóspede que está em outro estúdio, ele vem lavar roupa aqui. Bom, mas aqui, ó, ele vai passar por aqui, depois vai ser tampado isso, né? E depois ele vai para esse local aqui. Aí eu passei por dentro da parede aqui o conduíte e lá eu catei o chuveiro. Então, ou seja, eu já peguei daqui dois disjuntores aqui, 220, né? Um para cada fase, para ir direto no chuveiro. Aí como é que a distância é curta, né? Isso favorece bastante aí a carga elétrica, para ela não aquecer tanto, né? Agora está chegando o inverno, está frio pra caramba, e então o chuveiro fica nessa parede, né? Essa parede aqui atrás da cozinha já é o banheiro, então o chuveiro fica ali. E ali também passa o 110 que vai para a iluminação e uma tomada que tem no banheiro e ali, né? Então não tem nada demais. Tá escuro, não adianta eu ir gravar lá, tá? E filmar lá, mas é simples. Dali já entra para o chuveiro, coisa de 10 centímetros
daquela caixinha já entra para o chuveiro. E aquela caixinha foi colocada ali, além de ser caixinha de passagem, né? Vai ser uma caixa de tomada para o módulo de sensor de gases, de sensor de ruído e presença que eu estou projetando. Então, o nome do meu produto chama-se Sense e ele vai ser instalado ali naquele local. Já tem tomada própria para ele, inclusive. Então, ele vai estar captando aqui a presença do hóspede, ruído, se houver um ruído excessivo, tá? Lembrando que ele não grava áudio, ele grava ruído. Ele não grava, na verdade. Ele capta ruído. Por exemplo, se a pessoa estiver falando alto aqui, no telefone, por exemplo, como já houve, né? Ele vai dar um toque sonoro, ele vai fazer alguma coisa. Na verdade, eu não pensei bem no que é que o Sense vai fazer quando ele receber um aviso de violação de uma normalidade, por exemplo. Sensor de gases. Ele vai captar aqui o que vai ser colocado aqui no fogão, né? Se ele captar aqui, não vai ter gás de cozinha aqui, mas vai ter fumaça de fritura, essas coisas todas. Ou se uma panela está queimando, então ele vai captar. Captou, ele tem sim um buzzer, né? Que é uma sirenezinha interna. Ele pode ficar assim fazendo barulho. Então eu tenho que fazer isso da forma mais sutil possível, porque eu não posso, no momento que de repente isso der alguma pane, um tilt, alguma coisa, isso incomodar o hóspede, porque a minha avaliação vai lá para baixo, entendeu? Então eu vou tentar fazer uma coisa bem sutil para que tipo a pessoa perceba que está fazendo um bip ou piscando um LED, a ponto de que ela veja primeiro o que está acontecendo antes de me informar, porque na verdade eu vou ser informado pelo meu aplicativo, vai estar mostrando qual que é o que está apitando, né? Por exemplo, o que está disparando, se é gases, se é ruído, tá? Então, tudo isso capta. Tá? Então, voltando lá para a parte do estúdio aqui, que o Sense é um produto que está sendo testado ainda. Então, ele vai ficar ali, é uma caixinha que tem uns 12 por 12 de medida, pequenininha, bem bonitinha. Provavelmente eu vou pôr uma decoração ao lado, porque eu gosto disso, né? Eu não gosto de colocar uma caixa sem uma estética, sem uma coisa que tipo tenha tem que ter alguma coisa que funcione como estética, né? Nada que tipo remeta a um produto técnico, nada disso. Então, eu não sou desse jeito. Por exemplo, você vai comprar aquele sensor de gás que vende nas lojas de material de construção, custa 80, acho que 100, por aí. Acho que não passa de 120. Aquilo é um negócio redondo, parece aquelas campainhas antigas, né? Então fica feio, esteticamente não fica legal. E muito Airbnb é meio que tipo obrigado a ter aquilo, que é o sensor de gases e fumaça, né? Então acredito que o meu produto, visualmente, ele vai combinar um pouco mais com o que um Airbnb tem que ser, bonitinho, visual bacana. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, tô trocando as fiações que vem para cá também, aqui vai ser a tomada, o interruptor de acender a luz. Isso não necessariamente tem que ser trocado, mas aqui para baixo vai ser a tomada de ligar o cooktop. E o cooktop que eu estou comprando para cá, que eu já comprei, é o de indução, de uma boca só, como eu já falei no vídeo anterior. Vai ser uma boca só, um retângulo pequenininho aqui, com uma parte de bancada, né? E vai só ser ele, né? A pia vai ser bem prática aqui também. Então, o Airbnb, no meu projeto aqui, não é para a pessoa fazer aquela refeição, almoço, janta, faz aquela macarronada, faz aquela fritura toda. Não, não é para isso. É para uma coisa bem rápida e simples. Esse é o meu conceito. Até porque aqui não é uma estrutura grande de casa. É um estúdio compacto onde a pessoa dorme ali, assiste televisão aqui, o guarda-roupa dele é do lado da cama ou aqui, não importa, a geladeira já é aqui, a mesa é aqui, ou aqui atrás, enfim. Não é uma casa de família, entendeu? Então, cooktop, uma boca só. Segue a minha ideia, vocês. Não adianta comprar um fogão, aquelas grelhas, aquelas coisas de tipo tomada. O cooktop é de vidro, de indução. Passou um paninho úmido com um produto de limpeza, um detergente neutro, tá limpo já.
Ah, eu tenho muito atraso de limpeza aqui com aqueles cooktops convencionais. E fogão também. Tem 2 estúdios aqui com fogão. Então é isso, ó. A pia tá meio bagunçada aqui, mas faz parte da obra. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a reforma mesmo sendo feita, tá? Vou colocar o celular aí em um ponto aqui e agora sim vocês vão ver eu trabalhando, com um rolo de pintura na mão aí, trocando essas cores aqui. A tinta está comprada aqui, pessoal. Ó, comprei na Sodimac. Quem é de São Paulo aí conhece essa loja. Então eu comprei uma tinta que eles produzem lá, eles fazem a cor e vendem no mesmo preço da tinta branca. Vou colocar os 2 baldes. Na verdade, isso aqui é galão, né? Ó. Então, esse aqui é uma cor esverdeada, um verde bem claro, e isso aqui é um tom de terracota, na minha opinião, né? É Uganda o nome dessa tinta. O verde eu não lembro qual que é a tonalidade que eu comprei, mas esse verde, ele é quase um branco, na verdade, tá? Um branco esverdeado, bem clarinho mesmo, e eu vou tentar colocar ele na maioria das paredes. E esse terracota aqui, esse marrom, vamos falar assim, ele vai provavelmente ficar aqui, ó. Tá? Vou pensar nisso durante o processo da pintura. Essa mesinha que vai ser tirada daqui, essa cabeceira também vai para essa parte ou aquela. Tá? Provavelmente eu vou colocar ela aqui, ó. Tá? Então a televisão vai estar nesse local aqui. Essa cama, provavelmente eu só vou arrumar essas grades aqui. Eu tinha feito uma gambiarra nela e eu não tinha mais as ripas, mas agora eu vou restaurar ela e deixar aqui um paliativo. Mas essa cama eu vou colocar um box, né? Uma cama box. Mas é assim, pessoal, foi quando eu comecei, aqui não foi fácil. E até porque eu nunca cobrei caro nesse estúdio também, né? Então, foi uma coisa bem para começar mesmo, e graças a Deus deu muito bom, muito retorno e boas avaliações, apesar da simplicidade do local. Agora os meus estúdios estão melhores aí em questão de conforto, de produtos, né? De qualidade também, estão bem melhores do que esse aqui. Então, deixa eu abrir essas latas de tinta aqui, elas estão lacradas, só para vocês terem uma ideia da cor. Ó, pessoal, então já aqui, ó, já tirei o lacre da tampa, vou puxar, vou abrir com vocês aqui. Ó. Então, esse aqui é a cor Uganda, lá da Sodimac, da Color, né, tinta, a marca é Color. E é uma tinta acrílica do tipo standard. Acima dela vem a tinta final, a tinta que ela tem um nome... é a melhor tinta, né? É a melhor tinta. Agora, por que eu compro essa tinta? Ela custou, cada galão desses aqui, R$129. O que eu já comprei das vezes anteriores, da experiência que eu tive anterior com essa tinta, é que era uma tinta de altíssimo rendimento, excelente cobertura. Por quê? Eu comprei uma tinta deles lá da Sodimac, que ela vem escrito Topex. E é uma tinta rala, né? Uma tinta que você vai pintar a parede e ela parece transparente, parece uma água. Apesar de ela vir escrito branco no rótulo, você vai pintar em cima de uma mancha assim, ela simplesmente pinta e a mancha fica lá. Então, nem com 3 demãos essa mancha aqui vai sumir com aquela tinta. Então, aquelas tintas escritas Topex, eu não compro mais, tá? Então, vai lá na Sodimac, quer comprar uma tinta boa, vai lá no balcão onde eles produzem as cores, escolhe a cor da sua preferência, tem mais de 1000 tipos de cor lá, e eu não estou fazendo propaganda deles para ganhar alguma coisa, na verdade é porque eu estou fazendo uma indicação de uma coisa que realmente funciona, tá? Então, não estou ganhando nada, mas eu aprovei essa tinta aqui e olha aí a combinação. Espero que fique bacana na parede. Né? Agora, para quem não mora próximo a uma Sodimac, tenta procurar em alguma loja de tinta as tintas de uma denominação chamada Standard. Tá? Não compra tinta econômica, não.
Ó, aqui tem uma mancha, ó. Vamos pintar aqui, ó. Já cobre mais, embora está ainda aparecendo as manchas, porque também eu não estou pintando com um rolo cheio, um rolo com tinta, né? Com muita tinta. É praticamente um pincel só. Quando eu disse que parece um branco, no celular está parecendo um branco. Agora aqui, para mim, é um verde bem clarinho, bem bonitinho. Tipo aquele chá verde, né? Aquela tinta chá verde, bonita aquela cor. Vamos fazer uma área bem... Uma área maior, né? Para poder pintar com as duas cores. Para a gente ter uma noção de de qual parede fica legal. Eu não quero deixar muito escuro, então por isso a tinta de tonalidade clara vai ser na maior parte das paredes. E a de tonalidade mais escura eu vou colocar, deixa eu limpar o pincel aqui na própria, gastando, para não misturar, né? Sujar a cor terracota com pincel de cor verde. Bom, agora vamos colocar aí essa cor, né, do lado do verde para a gente ter uma noção. É muito escuro, né? E cobre bem, para cá, cobre bem mais que o verde. Cobre bem pra caramba. É que quando seca, elas dão outro tipo de tonalidade, né? Parece que clareia um pouco mais também. Pessoal, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque esse aqui já está um pouquinho, já falei demais, né? Então, ó, para você ter uma ideia, agora eu vou dar fazer uma distância aqui, me afastar um pouco mais, para vocês terem a noção do que é. O todo branco sujo, né? Tá tudo sujo aqui, ó. O Ganda e esse verde aqui. Esse verde não fala aqui no balde, mas eu tirei uma foto da etiqueta na hora lá para fazer uma... Tipo, se eu quiser fazer outro balde, né, de tinta, eu consigo comprar ele ainda. Mas, ó, ficou dessas manchas aqui porque a tinta está secando, mas depois que seca, já fica diferente. É isso aí, são essas duas cores aqui. O teto vai continuar sendo branco, porém eu tenho que colocar uma tinta bem forte, né, um branco bem melhor. Eu tenho aqui, mas eu não sei se eu vou tampar isso. Mas eu vou jogar uma água sanitária aqui também, que é uma umidade da parte externa da área lá de cima, né? Que a área lá de cima, quando lava, fica essa água ainda exposta, né? Empoçada lá. E quando o tempo é úmido, não seca e aí a água acaba infiltrando na laje. Mas só aqui, ó. O resto do teto aqui está tudo em ordem. Mas é uma coisa que eu vou arrumar. Tá, então essa parede provavelmente vai ser a Uganda, que é a terracota. Vou comprar uma colher de pedreiro para poder tampar esses buracos aqui. Secando, aí já mando tinta para cima para poder terminar logo esse estúdio aqui e voltar a anunciar no Airbnb. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, vou passar o pincel aqui. Como vai ser duas cores aqui, o terracota vai ser aqui e aqui é o verde. Eu já vou passar o pincel aqui. Aliás, tem que fazer em todas as voltas, né? Bom, o teto é branco, mas em todas as paredes, que aqui for verde e aqui for terracota, primeiro a gente tem que colocar com
pincel, ou até com rolo mesmo, mas com rolo é mais difícil de chegar nos cantinhos, né? Então a gente pinta com o pincel uma das cores, né? De preferência mais clara, lógico, tá? E depois que ela secar, você vem aqui com uma fita crepe, passa uma delimitação aqui com a fita crepe para quando for pintar com a tinta terracota, aqui não borre essa parede, entendeu? Então, acho que todos vocês sabem disso, mas para quem não sabe, vale a dica aí para que não perca tempo com um retrabalho, entendeu? Não adianta ficar aí com um pincelzinho bem devagarzinho, porque às vezes sai torto, né? Então, vamos esperar secar e depois de seco, bem com várias demãos, né? Provavelmente 2 demãos. A hora que tiver seco, vem com a fita crepe aqui e depois vem com o pincel e vem com a terracota bem certinho. Depois tira a fita crepe, vai estar praticamente perfeito aí a união das duas tintas. Então é assim que a gente faz. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já trabalhei como auxiliar de pintor, né? Eu era ajudante de pintor. Meu cunhado, na época, era pintor, e ele me contratou com 12 anos de idade para... só sei que eu lixava a parede pra caramba. Ele passava todos esses trabalhos de lixar para mim. Teve uma vez que eu fiquei uma semana lixando o portão. A frente da casa tinha 10 metros, e pensa no tamanho do portão. Enorme. Fiquei uma semana lixando. Aí eu trabalhei só um mês também. Não aguentei ficar muito tempo, não. Ó, no caso dessa situação aqui, a gente pode borrar a parede que vai ser de outra cor, porque a gente faz um preenchimento legal de tinta, né? Então, ajuda bastante na hora depois. Eu não fiz isso que eu tô falando da outra vez. Por isso que ficou errado, ficou algumas falhas, alguns borrões. Então, vale a pena fazer isso. Até porque você gasta um pouquinho de fita crepe, mas é mais rápido também. E eu estou tirando a tinta diretamente da tampa, porque tem tinta bastante aqui ainda. Só para gastar a tinta da tampa, né? Bom, pessoal, depois eu pego a escada aqui e completo nas demais paredes, mas isso só foi para mostrar para vocês aí como que é o início da pintura. Aqui vai ser o verde e o branco é aqui. Então, aqui no verde, o que a gente pode fazer é pintar de branco primeiro. Lógico que eu vou pintar o teto primeiro, tá? E depois que pintar o teto, aí não vai adiantar muito a fita crepe, não. Aí vai ter que ser bem devagar aí com o pincel. É mais fácil até. Mas pode pôr fita crepe também, mas eu acredito que aí no teto não vale a pena, não. Agora aqui vale sim, que é mais fácil com a fita crepe.
só uma caixinha assim, só pra colocar a geladeira, porque aqui vai o cooktop 220 e depois vai uma camada 110 aqui pra geladeira. Se você passar massa corrida, aí eu preparo um pouquinho mais que tem aqui. E agora eu vou tampar esses buracos aqui com a massa. Tá escuro aqui também, né? Terminando aqui de dar a primeira demão no teto do Estúdio 1. Deixa eu tirar o excesso. Tirar um pouquinho de excesso de tinta do rolo para poder pintar lá sem respingar. Aqui, ó. Esse branco aqui, o teto era branco original, né? Agora essa tinta aqui, ela era branca, mas eu coloquei uns pigmentos de uma tonalidade, eu nem lembro qual era. Aí ele ficou um pouquinho voltado pro bege, pro areia. Eu vou dizer que isso aqui tá mais entre um gelo e um marfim. Mas tá bem clarinho ainda. É que a hora que seca que ele clareia, né? Mas, por exemplo, eu pintei uma parede lá num outro lugar e a outra parede oposta a ela era branca. Então, hoje, com a claridade e tal, a gente nem nota que essa parede, nessa tinta aqui, que seja diferente do branco. Tá muito parecido. Então eu gastei um monte de pigmento bege aí, eu não lembro qual que era, se era o ocre, qual que eu comprei na época aí. Acho que faz uns 2 meses, 3 meses que eu fiz isso. E no fim não deu nada. A diferença é muito pouca. Aqui é só para gastar tinta mesmo, porque a ideia é deixar bonito, né? Pintado, uma pintura nova, ela é perceptível, né? Então, o ideal é manter sempre as paredes pintadas para essa questão de imóvel pelo Airbnb. Porque com o tempo o pessoal, os moradores aí acabam colocando as mãos sujas na parede, acaba manchando, acaba denegrindo aí a imagem, né, da pintura. Ela vai ficando velha e a culpa não é nem nossa, né, morador não, proprietário dos imóveis, é de quem mora, né, das várias pessoas que vêm aqui morar. A luz está apagada porque estou mexendo ali eu tampei já os furos, né, então eu não consigo acender essas luzes aí. Eu deixei desligada mesmo, proposital. Mas eu já tampei aqui com o cimento, já coloquei as caixinhas, inclusive ali tem uma caixinha que eu tive que colocar lá, porque para eu chegar aqui até essas tomadas, tá difícil aqui, tá escuro. Aqui já tem a de 110, a de 220 e a de 110. Vou mostrar aqui, é melhor. Então aquela lá é 220, que é para o cooktop, e a da geladeira eu quis colocar um pouco mais para cá, mas tem uma coluna aqui, e eu não consegui arrebentar muito essa coluna, nem pode, né? Então acabei deixando a caixinha ali mesmo. A geladeira vai ficar aqui, ó. Tem 60 centímetros para geladeira. E aqui vai ser uma bancada para o cooktop, então não vai pegar em nada não. A tomada da geladeira vai ficar embaixo da bancadinha do cooktop. Então, e aí a hora que secar isso, eu vou ter que passar os fios para aquela caixinha, e daquela caixinha ele retorna para esse conduíte que vem aqui, ó, para eu poder colocar o 220 aqui, entendeu? Então, por isso que eu fiz aquela caixinha ali, ó, porque eu ia quebrar aqui, também tá cheio de concreto aqui, é a própria estrutura que segura a porta, né? O pessoal, os pedreiros fazem aí não sei o nome, mas então não consegui quebrar aqui para pôr uma caixinha aqui. Então a ideia foi usar ali, que já estava mais fácil, né? E deu certo. Agora eu tenho que passar o fio lá para ele retornar aqui por baixo no conduíte, que ele pega dessa caixinha aqui e vai descendo até chegar ali. Aí fica fácil. A gente tem que ir pelo caminho fácil, não mais difícil. Ó, aquelas manchas que tinha aqui, agora eu vou dar a segunda demão, só que só posso dar a segunda demão daqui umas 4 horas. Graças a Deus o sol chegou aqui, a primeira semana com o sol, primeiro dia, e aí dou continuidade
Depois eu vou ter que retocar com pincel no branco aí, no canto da parede, subir com a escada, então vou retocar com pincel e depois eu passo para aquele verde lá, que vai ser essa parede e essa no verde, tá? Aquela e essa vai ser no tom aí que é o Uganda, que eu acho que é um parecido com um terracota, né? E o verde aquele lá. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado, né? Será que essas cores combinam, pessoal? Tá mais para laranja isso daqui, né? É que no celular ele fica com essa tonalidade, mas ele é um pouco mais escuro, eu creio, né? Tá bom? Então vamos mostrando mais vídeos para você aí no decorrer aí.